Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Devido ao novo decreto, nós não podemos nos reunir presencialmente para darmos continuidade ao nosso estudo sobre a compreensão da missão. Mas Deus nos deu graciosamente a oportunidade de podermos transmitir esse culto online para que você desse também continuidade aos estudos. Hoje, especificamente, iremos trabalhar dentro do tema a reforma e a missão. A reforma protestante trabalhou o tema da missão, o que ela teve e tem a ver com a missiologia. Desencadeada a partir das 95 teses de Martinho Lutero, a reforma protestante teve como objetivo reestruturar aquilo que a igreja cria e vivia. Dessa forma, renasceram os dogmas evangélicos. Quando eu falo desses dogmas, estou me referindo aos 5 pilares da reforma protestante, mais especificamente sobre as 5 solas. A sola escritura defendia que a igreja deveria ser centrada, ou melhor, deve ser centrada na palavra de Deus. A sola gratia reconhecia que a vida cristã e a salvação era única e exclusiva pela graça de nosso Senhor. A sola fide evoca a fé e o compromisso de fidelidade com o nosso Senhor Jesus. A solus Christus anuncia que Cristo está construindo a sua igreja na terra, sendo Ele o seu único Senhor. E a sola Deo Gloria enfatiza que o fim maior é a glória do nosso Deus. Mas você percebeu uma coisa? O tema da missão da igreja não foi trabalhado, pregado, desenvolvido de forma direta pelos reformadores como Calvino, Zwinglio, Lutero e os demais reformadores. Todos os escritos foram direcionados para o tema da eclesiologia, mas isso tem um motivo óbvio, irmãos. Eles, os reformadores, tinham a responsabilidade de reconduzir a igreja à palavra de Deus. Porém, isso não apaga, isso não anula a ligação que a reforma protestante tem com a missão. Isso até porque a igreja de Deus sempre esteve ligada à missão de Deus por toda a história. Com isso, eu quero trabalhar hoje com vocês 4 pontos. E o primeiro dele é a reforma e as escrituras na língua do povo. Foi com a reforma protestante que Deus levou a igreja a crer que o sentido da sua vida, que a razão da sua existência deveriam ser pautadas pelas escrituras. Foi essa convicção de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e que a nossa vida deve ser conduzida por ela, que levou o reformador Martinho Lutero a traduzir a Bíblia na linguagem do povo. Dessa forma, ele inspirou dezenas, milhares de outras traduções pelo mundo. Se a igreja antes só tinha a Bíblia em latim e possuía apenas ao alto clero, Martinho Lutero traduz ela, entrega ela ao povo. E o povo agora pode ouvir a Deus em sua própria língua, pode ler as Escrituras e entendê-la na sua própria língua materna. Irmãos, isso em prática é missões. Para você ter uma ideia, hoje, depois da tradução de Lutero, temos mais de 2.000 traduções da Bíblia em línguas vivas. Isso é missões. E Deus seja louvado por isso. João Calvino enfatiza que onde quer que vejamos a palavra de Deus pregada e ouvida em toda a sua pureza, não há dúvida de que existe uma igreja de Deus. O grande esforço missionário para a tradução da Bíblia veio diretamente dos ensinos reformados. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é a reforma e o culto participativo. Com a reforma protestante, o culto foi reavivado, no sentido de que, a partir de agora, todos os homens comuns, podem buscar e louvar
a Deus. E isso não é mais papel somente do sacerdote. Todos os homens comuns podem buscar ao Senhor. Para você ter uma noção, um dos primeiros feitos de Lutero foi traduzir os hinos entoados nos cultos na língua do povo. O homem agora pode louvar a Deus. E não é de novidade para a gente que Lutero foi um grande compositor e que uma das suas canções mais conhecidas, nós cantamos nos nossos domingos algumas vezes, que é Castelo Forte é o nosso Deus. Esta convicção de que é possível o homem comum louvar a Deus incorporou na igreja o desejo, como vai dizer Zwinglio, de levar o culto a todos os homens. Isso é fazer missões. E não demorou para que a igreja na Holanda, já no século XVII, enviasse missionários. Um culto vivo ao Deus vivo. Foi um dos pressupostos reformados que induziu a igreja pós-reforma a levar o culto a todos os homens, ultrapassando barreiras linguísticas, culturais e geográficas. O terceiro ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje é a reforma e a expansão da fé cristã. A reforma trouxe a glória de Deus como um motivo de vida da igreja. Os crentes agora perceberam que a sua vida serve única e exclusivamente para render glórias a Deus. Essa convicção levou a igreja a começar a levar a bandeira de Cristo a todos os povos. Não era um clero, não era uma ideia simples, mas era Cristo sendo pregado em todos os povos. E isso, irmãos, na sua própria língua. Os morávios já testificavam disso no século XVIII, quando o conde Zinzendorf, ao ser perguntado qual era a sua real motivação para tão expansiva e sacrificial vida missionária, ao qual ele respondeu: estou indo buscar para o Cordeiro o galardão do seu sacrifício. Irmãos, eles faziam missões, eles não mediam esforços para fazer missões, eles levavam Cristo a todos os povos. John Knox, falando a respeito da Genebra de Calvino, ainda no século XVI, disse que ela era a mais perfeita escola de Cristo que jamais houve na terra, desde a época dos apóstolos. Porém, irmãos, uma coisa chama grandemente a nossa atenção. Mesmo as obras desses homens, dos reformadores, dos pós-reformadores, sendo obras tão lindas, não era o nome deles que estava em ascensão, mas era o de Cristo. Cristo estava sendo pregado de forma fiel agora. Cristo estava sendo anunciado aos povos agora. Isso levou uma forma cristocêntrica de pregação do Evangelho que pode ser visto até hoje. Para você ter uma ideia, em 1573, pouco tempo depois da Reforma Protestante, que aconteceu em 1517, a França, por influência de Genebra, já possuía mais de 2.000 escolas reformadas, irmãos. O quarto ponto que eu quero trabalhar com vocês é a reforma e a motivação para a obra missionária. A exposição de João Calvino na carta de Paulo aos Romanos, especialmente no último capítulo, deixa bem clara a evidência bíblica e a convicção de que vivemos e trabalhamos para a glória de Deus. A pergunta é: qual a motivação, então, para a obra missionária? A resposta: a glória de Deus. Assim, a missão passou a ser realizada não para expor uma igreja, ou um clero, ou o próprio reformador. Não. Passou a ser exposta para glorificar o nome do nosso Deus. Esta foi uma das grandes contribuições da Reforma para as obras missionárias. Eu peço, por favor, irmãos, que vocês abram agora o texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16.
Vamos ler os versículos 25 ao 27. E nós podemos dividir esse texto em pelo menos 6 partes. Acompanhe aí comigo. O versículo 25 diz assim: Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo. Quem tem poder, irmãos? É Deus. Ele tem o poder para nos confirmar no evangelho. Continue aí. De acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Que mistério oculto é esse? Aqui ele se refere ao Messias prometido a todos os povos. E o que é que aconteceu com esse Messias? Paulo continua, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas. E qual é o meio da revelação, irmãos? As Escrituras. Por ordem de quem? Por ordem do Deus eterno. Este é o meio de eleição. Deus ordena. Continue no texto. Para que Deus ordena? Para que todas as nações venham a crer nele. Isso é missões. A extensão do plano salvífico de Deus. E ainda no versículo 26, e a obedecer-lhe. Outra versão diz, e para a obediência pela fé. Isto aqui, irmãos, é o meio de salvação. Ronaldo Lidório diz que Paulo aqui resumiu a sua teologia da missão de Deus, falando sobre o promotor da salvação, o Messias entre nós, a revelação, a eleição e a salvação pela fé, tendo como extensão todo o mundo. Mas qual o motivo desse plano divino que tem como objetivo a redenção de todos os povos? A resposta está no versículo 27. Dê uma olhada. Ao único Deus sábio seja dada glória para todo sempre por meio de Cristo Jesus. Amém. O motivo, irmãos, é a glória de Deus. A glória de Deus é o real motivo para fazermos missões, irmãos. Para fazermos Cristo conhecido e desejado a todas as nações. É a glória de Deus. E quando eu falo todas as nações, irmãos, eu não estou me referindo apenas à África, à Europa ou os indígenas. É nobre que pessoas vá para estes lugares. Porém, quando eu me refiro a todas as nações, também estou me referindo às nossas famílias, às nossas casas, os nossos trabalhos, as faculdades. Viva fazendo missões para a glória de Deus, aonde Deus lhe colocou agora. E se Ele um dia lhe direcionar para outros lugares, vá, meu irmão. Viva para a glória de Deus. Esse é o maior motivo para a gente se envolver em missões. Em 1513, em uma exposição no Salmo de número 91, Martinho Lutero disse que a glória de Deus precede a glória da igreja. É momento, irmãos, de renovar o nosso compromisso com as Escrituras. É momento de orarmos por fidelidade de vida. É momento de orarmos por missões, tendo a certeza de que Cristo está construindo e conduzindo a sua igreja aqui na terra. É momento de nos envolvermos em missões. Nós vimos hoje, irmãos, até agora, que a Reforma Protestante, apesar de não ter trabalhado de forma direta com o tema a missão, ela foi uma igreja ou um movimento que perdurou e perdura até hoje, missionário. Nós podemos aqui citar diversos outros reformados que eram missionários, mas não iremos fazer por causa do tempo. Você pode pesquisar. Temos que fazer missões, irmãos. Vocês se lembram que em dado momento desse estudo, eu falei que em 1573 a França já contava com 2.000 escolas reformadas? Pois bem, irmãos, segundo Ronaldo Lidório, hoje não passam de 20 escolas. Você tem uma noção disso? A Europa, o berço do protestantismo, hoje está vivendo o que os especialistas vão chamar de pós-cristianismo.
Ronaldo Lindório diz que isso nos lembra que a pregação e o ensino das Escrituras deve ser constante, sob pena de se perder. Se envolva em missão. Se Deus lhe direcionar para a Europa, vá sem hesitar. Pregue o Evangelho. A Europa também precisa de Cristo. Nós, como descendentes da Reforma, ou melhor, como filhos de Deus por causa de Cristo Jesus nosso Senhor, nós estamos envolvidos em missões. Porque Deus, ele sempre esteve em missões desde o começo. Eu me lembro uma vez que o presbítero Diogo pregou em um domingo e ele disse uma frase, talvez ele se lembre, mais ou menos assim: Cristo está em missão. Se você se diz cristão e não está em missão, você está seguindo um Cristo fabricado. E de fato é isso, irmãos. Cristo está em missão. E nós, como cristãos, também devemos estar. Como eu falei, missões não é apenas ir, é também ficar. É pregar o Evangelho aonde você está hoje, ao seu colega de trabalho, aquele professor ateu convicto. É testemunhar de Cristo aonde quer que você vá. E meu irmão, você, com essa consciência de que deve viver para a glória de Deus, fazendo missões, esse deve ser o seu real motivo de se levantar da cama todos os dias. É fazer Cristo conhecido, é pregar, é orar: Senhor, me desperte para a obra missionária. E vá, meu irmão, testemunhe de Cristo aonde você está. Quando colocarmos a mão no arado, sem olhar para trás, lembremos que a razão da nossa existência é a glória de Deus. Faça tudo, meu irmão, para glorificar o Criador, visando também a salvação dos perdidos. Claramente, claro, Deus irá salvar os seus eleitos aonde eles estiverem. Mas Ele também conta, ou melhor, Ele também lhe chama para fazer discípulos. Você lembra da grande comissão? Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a tudo que lhes ordenei. Viva para a glória de Deus, meu irmão. Faça missões. Que Deus te abençoe.